Falar é fácil. A palavra diz: não andem inquietos, ansiosos por coisa alguma. E aí, instantaneamente, vem na nossa mente, mas impossível, não tem como. Não tem como andar ansioso, não tem como ficar preocupado, não tem como ter medo, porque o meu problema não tem como, não tem como. Mas a resposta disso está no próprio versículo que Paulo diz e dá esse conselho para os filipenses. Antes, ao invés de ficar ansioso, ao invés de ficar inquieto, ao invés de ficar com medo, sejam os seus pedidos todos conhecidos diante de Deus. A gente acaba limitando tanto o Senhor, e Ele fala todos os seus pedidos, todas as suas necessidades. Às vezes a gente limita o Senhor, a gente acha que o Senhor está preocupado somente com câncer, ou somente com grandes catástrofes, ou com problemas gigantes. E talvez você pense assim, não, Deus está ocupado demais, o meu problema não dá. E aí a gente, ao invés de recorrer ao Senhor, a gente prefere ficar se lamentando, reclamando e dizendo que é impossível, sendo pessimistas. Mas o que a palavra de Deus diz, e Ele fala antes: alegrai-vos sempre no Senhor, estejam sempre alegres no Senhor. Impossível também, não tem como. Como vou me alegrar diante dessa situação? É porque talvez a gente ache que as nossas alegrias estão em coisas tão pequenas, talvez a sua alegria esteja em assistir uma série, esteja numa festa, e quando passa todo esse furor, essa euforia, você se lembra de novo e volta para aquele lugar de ansiedade, de tristeza. Mas quando a nossa alegria está no Senhor, não está nas coisas, a paz que excede todo entendimento invade o nosso ser. E eu me lembro do que o profeta Abacuque, ele fez uma oração ao Senhor e ele disse: ainda que a figueira não floresça. A figueira ele tinha um simbolismo de fertilidade. Então, quando a figueira estava florescendo, até porque o próprio figo é uma flor invertida, ela não é um fruto. Quando aquela estava dando os primeiros sinais de flor, significava que já estava nascendo, já ia ser um ano com prosperidade. Então, as figueiras dando flor já era um sinal de que ia haver prosperidade naquele ano. Mas mesmo a figueira não florescendo, e era um fruto que era usado como remédio, como alimento, para fazer doces, para fazer bolos. Era uma coisa muito essencial para aquele povo. Ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja uva, a vide é a videira, ainda que não haja fruto, ainda que não tenha uva. A uva era tão importante, tanto como fruto, para fazer o vinho. E a palavra de Deus diz em vários momentos que o vinho, ele traz alegria, trazia alegria. Então, ainda que não tenha uva na vide, ainda que a oliveira não produza, ainda que não tenha fruto também na oliveira. A oliveira que dá a oliva, que faz azeite, azeitonas, tão importante também, era usado como remédio, era usado como combustível para as lamparinas, era usada como unção, que representava a unção, a graça, ainda que não tenha oliveira, ainda que não tenha oliva, ainda que não tenha azeite, ainda que não haja, que o campo não produza alimento. Já imaginou faltar trigo, grãos para o trigo, cereal, arroz, feijão, ainda que os campos não produzam nenhum alimento? Ainda que as ovelhas sejam sequestradas. As ovelhas eram usadas para sacrifícios, não ia haver sacrifício. E também como alimento. Ainda que não haja boi, vacas no curral, algumas versões falam vacas, outras falam gado, mas se é em questão de vaca, ainda que não tenha leite,
do gado ainda que não tenha força no trabalho, ainda que não tenha carne, proteína. Mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor. Mesmo não vendo nada disso acontecer, eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. E voltando para Filipenses, a palavra de Deus ainda conclui: perto está o Senhor, e ele nos prometeu que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Um abraço.